No outro dia eu li uma matéria escrita pelo Lucas Mendes, que é o sujeito lá do programa Manhattan Connection, que era normalmente um sujeito inteligente, e ele falando de um compositor brasileiro que vive nos Estados Unidos, que tinha composto uma ópera e que não estava conseguindo encenar nem gravar a ópera dele de maneira alguma. Isso dava a ideia de que era um gênio incompreendido o sujeito. E diz que o indivíduo também compunha algumas músicas mais populares, num estilo que ele dizia ser o do velho Luiz Gonzaga, o rei do Baião, né? E ele dava lá a letra de uma das músicas. Quando eu li a letra, eu fiquei absolutamente passado, de tão idiota que era a coisa, porque a música chamava Cheiro de Xereca, né? E o conteúdo... Bom, eu imagino que o Luiz Gonzaga poderia fazer alguma coisa tipo Cheiro de Xereca, mas ele faria alguma coisa engraçada e que teria algum sentido. Porém, o sentido total da letra é o seguinte: quando eu sinto o cheiro de xereca, eu fico excitado. Eu digo, raios, mas quem é que não sabe? Né? Isso, eu acho que, por exemplo, o meu cachorro, o Big Mac, tem exatamente essa mesma emoção. Eu não vejo nenhuma dificuldade em compreender uma coisa dessa, né? E não vejo sequer que uma letra de música popular deva ser composta para dizer uma coisa tão, né, assim, tão simplória, tão material, tão imediata, coisas que não é preciso dizer, não é isso? Isso é a mesma coisa que você dizer, olha, o olho enxerga, o ouvido ouve, a língua sente gosto, e cheiro de xereca me provoca uma ereção flórica. Precisa dizer isso? Não precisa, porque todo mundo sabe. Então, quer dizer, você baixamos para o nível, quer dizer, da redundância mais chata, mais rasteira. E isso assinala, vamos dizer, uma situação grave. Agora, não acho tão grave o sujeito compor essa porcaria, quanto um crítico ler e achar que aquilo é uma coisa notável. Quer dizer, é evidente que isso assinalou uma baixa de consciência. Normalmente a linguagem, sobretudo a linguagem das artes, é usada para transmitir coisas que normalmente você não perceberia, né? Já dizia o velho Hippolyte Taine, que é a função das... Você lembra se foi Hippolyte Taine? Taine. Dizer que a literatura, ela existe para dizer aquilo que os simples fatos não dizem. Não é isso? Então quer dizer que, por exemplo, quando um romancista descreve uma situação, um diálogo e tal, é preciso que, vamos dizer, que nas entrelinhas esteja dito muito mais do que as próprias palavras do diálogo dizem. E justamente articular essas palavras de modo a revelar o que está por trás delas, essa é toda a arte. Agora, o que há por trás de uma emoção, né, tão primária, tão literal e direta como essa, que é a musiquinha celebrada pelo Lucas Mendes, né, veiculava. Então nós estamos descendo. Quando você vê essa coisa toda de rap, de música popular, como é hoje em dia, ela é toda simplesmente expressão, de obviedades físicas imediatas, que normalmente, vamos dizer, nem uma criança precisa dizer, porque a criança sabe daquilo, né? Se dissesse que vamos dizer, o sujeito, quando sente cheiro de xereca, ele tem fome, eu digo, bom, aí seria uma coisa extraordinária, uma informação extraordinária, mas dizer que ele tem excitação sexual, não, mas o cheiro existe para isso mesmo, né? Entre os animais, né? O cio, está aquela cachorrinha no cio, os outros são avisados, ficam tudo excitados, vão lá falar. Quer dizer, é a coisa mais antiga e mais óbvia do mundo. E então você não tem mais, vamos dizer, um segundo plano por trás da linguagem. Normalmente a literatura tem vários planos, quer dizer, você pega, sei lá, uma página de Goethe, Marcel Proust, Dostoiévski, você pega camadas e camadas e camadas de sentido que vão, né, às vezes vão até infinito. Quando você lê, sei lá, lê a primeira linha do primeiro terceto lá da Divina Comédia de Dante, escreveram-se volumes e volumes e volumes, né, para explicar o que o Dante quer dizer com o meio do caminho, o que é a selva oscura, o que é o estar perdido, etc, etc. Né? O verso de Camões transforma seu amador na coisa amada. Digo, isso aí dá muito pano para manga. Agora, você pega a letra do sujeito e fala, como é que vamos fazer uma hermenêutica desse treco aqui? Não é hermenêutica, esta frase quer dizer esta frase, e
Não há mais nada que acrescentar, e essa frase mesmo diz muito pouco, né? É como se dissesse, olha, os fósforos acendem, né? E assim por diante, o carro não anda sem gasolina. Informações dessa ordem, isso é tudo que se consegue dizer em português. Então nós temos a primeira função de uma elite intelectual é restaurar a língua portuguesa. Essa restauração não acontecerá se nós não começarmos pelo essencial, que é a restauração do sistema de verbos. A língua portuguesa no Brasil é a única que na história do Ocidente perdeu duas pessoas verbais. Perdeu a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural, obrigando-nos então a rodeios, né, para distinguir se você está falando da própria pessoa que está na sua frente ou de um terceiro. Porque se nós não temos o tu e o vós, acabou a possibilidade de comunicação. Então, você começa a apelar, vamos dizer, para uma expressão indireta, né? O próprio você, vós me seja, é uma expressão indireta, é como se fosse vossa excelência. Quer dizer, você está falando não à pessoa, mas à excelência que você supõe que reside nela, e que é um terceiro personagem, né? Se eu chamo o Lula de Vossa Excelência, eu não estou me referindo à pessoa dele, mas ao cargo que ele ocupa, que é um terceiro elemento na comunicação. Então, esses rodeios vão se tornando, vou dizer, cada vez mais complicados e tornando a comunicação cada vez mais difícil. Tá certo? Tanto que, viajando pelo mundo, você observa que em nenhum país a distância entre a linguagem formal, vamos dizer, de um discurso, de um livro, de um tratado científico, é tão distante da língua corrente como no Brasil. São praticamente duas línguas. Se você escrever na língua que o povão fala, ninguém entende. E mais ainda, isso é uma língua de curta duração. Porque você tem os elementos de gíria, tem as construções improvisadas, que dentro de 2 anos as pessoas não conhecem mais. Por exemplo, você experimenta em pegar um exemplar do Pasquim, o jornal Pasquim, que nos anos 70 era, vamos dizer, a língua da juventude carioca. O Pasquim hoje se tornou incompreensível. É mais fácil você ler Camilo Castelo Branco do que ler o Pasquim, porque aquela língua toda se perdeu. Quer dizer, a língua popular se transforma muito rapidamente. E não há um tempo de estabilizá-la na literatura. Então, resultado, a linguagem formal e a linguagem informal vão se distanciando, ao ponto que a possibilidade de educar pessoas, quer dizer, partindo da linguagem informal delas e trazendo-as para a língua formal, é quase impossível. Não há mais nada o que fazer isso. Outro dia um sujeito me escreveu uma carta dizendo, olha, gosto muito dos seus artigos, mas o fato é que para a juventude eles se tornaram incompreensíveis. Porque você usa palavras como silogismo, verossímil, né? E eles não sabem o que são essas coisas. Eu digo, mas como? Pessoas de 20 anos, universitários, não sabem o que quer dizer a palavra verossímil? Não, de fato não sabem. Não é isso? Então, se nós não restaurarmos esta língua formal, língua de cultura, como instrumento de comunicação, acabou, não vai haver cultura superior no Brasil jamais. Ao passo que, se você observa que a língua popular, não digo a língua de certos grupos fechados, por exemplo, se você pega, sei lá, um grupo de jovens num determinado bairro, eles têm lá a sua comunicação, mas eles sabem que se eles forem para outro bairro, eles não podem falar do mesmo jeito, né? Senão não vão ser compreendidos. Mas no Brasil a pessoa não tem esta noção. Cada um acha que a língua do seu local é a língua universal. Então cai exatamente na definição do provinciano. O provinciano, já dizia, Ortega y Gasset é o sujeito que acha que o mundo é igual à sua província. Quer dizer, ele não sabe que existe. Provinciano é o sujeito que não sabe que existem outras províncias. E no Brasil todo mundo é assim, que o sujeito usa ingenuamente aquela linguagem, vamos dizer, do seu grupo de referência, e acredita que o universo tem a obrigação de compreendê-lo. Então, não sendo possível, vamos dizer, uma língua formal que seja, vamos dizer, compreendida mais ou menos por todos, então, a comunicação de realidades mais sutis ou de estados de alma se torna absolutamente incompreensível. Então, isso aí assinala, no fim das contas, como eu disse, uma crise de dimensões quase antropológicas, quer dizer, a perda de certas capacidades humanas
que já estão consolidadas por milênios de civilização. É isso, então, eu acho que eu comentei aqui o artigo do Humberto Eco, não comentei? Né? Onde ele diz que as pessoas que não receberam, vamos dizer, uma formação religiosa não podem entender, por exemplo, certas obras de arte. Eu digo, não, mas elas não podem, não é que elas não podem entender certas obras de arte. Elas praticamente não podem entender nada da cultura dos séculos anteriores. Então você tem um processo de esquecimento geral e, portanto, de baixa formidável da consciência histórica e da consciência em geral. No Brasil isso aconteceu, vamos dizer, com muito mais profundidade e com enorme rapidez. Se você observar, por exemplo, se você lê escritos brasileiros dos anos 40, eles já soam muito estranhos hoje. Muito, muito, muito. Quer dizer, e você não pode dizer que a mesma coisa aconteça nos Estados Unidos. Claro que o sujeito vai ler o livro de Dickens ou Henry Fielding, ele, claro que ele vai sentir a diferença de tempo, mas ele mais ou menos sabe localizar de que época é que ele sabe distinguir a linguagem, digamos, do século XIX, do século XVIII, do século XVI. Né? E no Brasil ninguém tem mais isso. Quer dizer, um senso da história da língua, ninguém tem mais. Eu digo ninguém, eu estou falando pessoal universitário. Inclusive pessoas que se dedicam ao estudo profissional de letras.